Graças a Deus, a paz do Senhor a todos os que estão me ouvindo. Amados, se você quiser me acompanhar nesta leitura, vamos abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e vamos estar lendo o verso 21 e o 22, que diz o verso 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhes perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhes disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Glória a Deus. Queridos e ouvintes da palavra de Deus, para que nós possamos entender melhor esse texto em que nós acabamos de ler, a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e no versículo 21 em diante, a Bíblia fala que Pedro, discípulo de Jesus, aproximando-se do Senhor Jesus, ele perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus, ele respondeu, dizendo: Eu não digo que apenas 7, mas 70 vezes 7. Amados, o que eu já consigo entender aqui, meus amados, é que quando Jesus respondeu a Pedro que ele deveria perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7, o que eu consigo entender aqui é que Jesus, ele já respondeu para Pedro e ao mesmo tempo para mim e para você. Para nós sabermos que nós devemos perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero te passar, querido, se você, glória a Deus, aleluia, está chateado, magoado com o seu irmão, com o seu próximo, libere o perdão. Porque Jesus, ele disse que nós devemos perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7. Amados, quando Jesus respondeu a Pedro, a Bíblia fala que Jesus, ele prosseguiu contando uma parábola, a parábola do credor incompassivo, dizendo que o reino de Deus, ele é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. A Bíblia diz, meus queridos, que no dia do acerto de contas, foi trazido à presença daquele rei, daquele senhor, um servo que devia uma enorme quantia de prata. A Bíblia diz, meus queridos, que este servo devia 10.000 talentos. E como este servo não tinha condições de pagar toda essa dívida, aquele senhor, ele ordenou que ele, a mulher dele, os filhos dele e tudo quanto ele tinha fosse vendido para pagar a dívida. Mas a Bíblia fala que quando aquele senhor ordenou que ele, juntamente com a família dele, fosse vendido para pagar a dívida, a Bíblia diz que aquele servo, ele prostrou-se diante daquele senhor. E a Bíblia diz que ele disse para aquele senhor: tem paciência comigo e eu te pagarei. A Bíblia fala, meus amados, que aquele rei, que aquele senhor, ele teve compaixão, ele teve misericórdia daquele servo, perdoou aquela dívida, cancelou toda aquela dívida e deixou aquele servo ir embora. Mas a Bíblia fala, meus amados, que aquele servo, saindo da presença do seu senhor, ele encontrou com um de seus conservos, que lhes devia 100 denários. Ou seja, para que você entenda melhor, o denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. E este conservo, ele devia 100 denários. Então, a Bíblia fala que aquele servo, a qual aquele senhor havia perdoado a dívida dele, ele saindo da presença do seu senhor, ele encontrou com este conservo, que lhes devia 100 denários. E o agarrando, ele começava a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve.
A Bíblia diz, meus queridos, que aquele conservo, ele caiu de joelhos, prostrado diante daquele homem. E a Bíblia diz que ele implorava a ele, dizendo: tem paciência comigo e eu tudo te pagarei. Amados, glória a Deus, aleluia. Aquele homem, ele não quis nem saber. Antes saiu e mandou que lançasse o seu conservo na prisão, até que ele pagasse tudo o que devia. E o que eu consigo entender? É que este homem, com certeza ele gostou, glória a Deus, quando aquele rei, quando aquele senhor perdoou a dívida dele, mas ele não quis agir da mesma forma com o seu conservo. Glória a Deus. E o que eu consigo entender? É que ele é daquele tipo de pessoas que só quer receber, glória a Deus, e não quer abençoar a vida do próximo. Ele só quer ser perdoado, mas não quer liberar o perdão. E o que eu consigo entender ainda? Glória a Deus, aleluia, é que é melhor dar do que receber. Lendo a Bíblia, glória a Deus, aleluia, eu consigo compreender isso, que é melhor dar do que receber. A Bíblia diz, deixando claro: dei e lhe será dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que vocês usarem para medir, também será usada para medir vocês. Glória a Deus. Se você quer que as pessoas te abençoem, abençoe também a vida das pessoas. Deixa Deus te usar para abençoar a vida das pessoas que necessitam. Glória a Deus, porque Deus também ele vai usar pessoas para te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Voltando ao texto, amados, glória a Deus, aleluias. A Bíblia fala que então, quando aquele conservo, glória a Deus, caiu de joelhos, glória a Deus, prostrado diante daquele homem, ele começava a implorar a ele, dizendo: tem paciência comigo e eu tudo te pagarei. Glória a Deus, aleluias. A Bíblia fala que ele não quis nem saber. Antes saiu e mandou que lançasse o seu conservo na prisão, até que ele pagasse tudo o que devia. Glória a Deus, aleluias. A Bíblia fala, meus amados, que então quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, eles ficaram muito tristes. E o que eu consigo entender? É que a palavra de Deus diz ali em Provérbios, capítulo 15, verso 3, diz que os olhos do Senhor estão em toda a parte da terra, observando atentamente os bons e os maus. O que eu quero te dizer com isso? É que Deus também ele fica muito triste quando vê irmãos brigados, quando vê irmãos, aleluias, discutindo uns com os outros. Glória a Deus, aleluias. E Deus, ele não quer que os irmãos vivam brigando, vivam, aleluias, discutindo entre si. Glória a Deus. Deus, ele quer que os irmãos vivam em união. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala, meus amados, voltando aqui ao texto, glória a Deus, aleluia, que então quando aquele, aleluia, quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, eles ficaram tristes e foram contar para aquele rei, para aquele senhor, tudo o que havia acontecido. A Bíblia diz, meus amados, que então, glória a Deus, aquele rei, aquele senhor, ele, aleluia, chamou aquele servo e disse: servo mau, perdoei toda a sua dívida, porque você me implorava, porque você me suplicava. Não devia você ter tido compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de ti? A Bíblia diz, meus amados, que irado, aquele senhor entregou aquele servo dele para os torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Glória a Deus, aleluia. E o que eu consigo entender, meus amados? Glória a Deus, que ele não quis perdoar a dívida do conservo. Assim também aconteceu com ele. Glória a Deus, ele não quis perdoar a dívida do conservo. Glória a Deus, então aconteceu do mesmo jeito com ele, mas com ele foi pior, porque ele foi entregue para os torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia.
Glória a Deus, aleluias. E o que eu também quero te passar é que a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, para que você entenda melhor, aquilo que o homem planta, ele colhe. Se ele plantar coisas ruins, ele vai colher coisas ruins. Se ele plantar coisas boas, ele vai colher coisas boas. Então o que eu quero te passar, querido, glória a Deus, começa a plantar suas coisas boas, para você colher muitas coisas boas na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, meus amados, ele finalizou essa parábola, dizendo que assim também fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Glória a Deus, aleluias. A Bíblia diz, meus amados, ali no Evangelho de Mateus, capítulo, aleluia, 6, versículo 14, diz que se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o meu Pai Celestial também vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, o meu Pai Celestial também não vos perdoará. Ou seja, para que você entenda melhor, perdoem e serão perdoados. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia também diz, meus amados, ali em 1 João, no capítulo 2, versículo 9, diz: quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Glória a Deus. E quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está na luz e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Glória a Deus. Se você realmente quer estar na luz, como na luz o Senhor Deus está, você não pode odiar o seu irmão. Glória a Deus, aleluias. Na palavra de Deus, glória a Deus, aleluias, diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Glória a Deus. Então, meus amados, nós temos que aprender a amar o nosso irmão. Nós temos que aprender a amar, glória a Deus, ao nosso próximo. Jesus, ele nos ensina, diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Glória a Deus, aleluias. A Bíblia fala ali no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Jesus, ele disse: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem, porém, os seus inimigos. Ou seja, querido, se o seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Você fazendo isso, você estará amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor Deus, ele vos recompensará. Então, querido, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Glória a Deus, aleluias. Então, amem, porém, os seus inimigos. Faça-lhes o bem. Glória a Deus, aleluias, para aquelas pessoas que vos odeiam. Abençoa aqueles que vos amaldiçoam. Orem por aqueles que vos maltratam e perseguem. Glória a Deus. Se alguém, glória a Deus, lhes bater numa face, ofereça-lhes também a outra. Glória a Deus, aleluias. Se alguém lhes tirar-lhes a capa, não impeça de tirar-lhes a túnica. Dê a todo aquele que te pede. Ou seja, meu amado, a Bíblia diz ali em Provérbios, capítulo 3, versículo 27, diz que quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhes darei algo, podendo ajudá-lo hoje. E a Bíblia também diz, meus amados, ali em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, querido, dê a todo aquele que te pede, e não volte as costas para aquele que deseja te pedir algo emprestado, porque a Bíblia diz ali em Salmo de número 112, versículo 5, diz que bem-aventurado é o homem que empresta generosamente. Então, querido, não volte as costas para aquele que deseja te pedir algo emprestado. Se alguém tirar aquilo que pertence a você, não exija que o devolva. Assim como vocês querem que os outros os façam, façam vocês primeiro a eles. Glória a Deus, aleluias. Pois que mérito vocês terão se vocês amarem aqueles que vos amam. Até os pecadores, eles amam aqueles que amam eles.
E que mérito terão vocês, se vocês, aleluia, fazerem um bem para aqueles que já são bons para você. Até os pecadores, os ímpios, eles agem assim. E que mérito vocês terão, se vocês emprestarem para pessoas de quem esperam receber devolução. Glória a Deus, aleluias. Até os pecadores, os ímpios, eles emprestam para pecadores e ímpios, esperando receber a devolução integral. Portanto, queridos, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Vocês fazendo assim, vocês agindo assim conforme está na palavra de Deus, a recompensa que vocês terão será grande, e vocês serão chamados filho do Altíssimo. Glória a Deus, aleluias. O nosso Deus amado, Ele é bondoso até para os ingratos e maus, porque Ele faz raiar o seu sol, glória a Deus, sobre os maus e sobre os bons. Ele derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Portanto, queridos, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Sejam perfeitos, assim como o Pai de vocês é perfeito. Glória a Deus, aleluias. Foi essa palavra que Deus me deu para transmitir a você que está me ouvindo. E que o irmão e que a irmã que está me ouvindo fique na paz do Senhor Jesus. Amém.